Flamengo entrando com o time reserva contra o Vasco. Que história é essa, Pedrão? Vamos bater um papo sobre isso. Vamos trocar uma ideia também. Fluminense, rapaz, ajudando o Flamengo a contratar jogador uruguaio. Vamos falar sobre isso e várias outras notícias do Flamengo. Eu tenho atualização sobre Bruno Mendes, zagueiro do Corinthians, e várias outras notícias. Então, meu parceiro, você que tá aí, assista esse vídeo até o final, esse vídeo completo. Se inscreva no canal, meu querido. Ajude o canal a crescer. Aperta o botão aqui embaixo, inscrever, se inscreve, aciona o sino da notificação e amassa o seu like. Belezinha? Tranquilão? Também comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo, meu querido. E ó, queria passar a informação primeiramente aí pra vocês que vai influenciar no jogo de segunda-feira contra a equipe do Vasco, porque o América Mineiro venceu a equipe do Corinthians em pleno estádio Independência por 2-0. Daron que inventou um pênalti lá pro América, pro Corinthians, o Fábio Santos isolou e ó, afundou o Vasco para 19ª colocação. Só tá à frente do Curitiba, que joga hoje no domingo e tem que se vencer e fazer um determinado saldo de gol. Joga o Vasco para lanterninha do campeonato. Negócio de doido. Então o Flamengo tem uma grande chance de afundar o Vasco para lanterna do Campeonato Brasileiro. E espero eu que o Flamengo não desperdice essa chance na segunda-feira. Mas, sinceramente, estão falando em papo aí de time reserva, que eu já tô ficando meio bolado e a gente vai entrar nesse assunto aqui durante o vídeo, tá, rapaziada? O Flamengo se reapresenta na manhã desse domingo no CT Ninho do Urubu, né? Teve a folga da sexta-feira, teve treino naturalmente ontem no sábado e hoje, domingão, não é dia de descanso, é dia de treino para continuar a preparação, para finalizar, né, na verdade, a preparação para o confronto contra a equipe do Vasco da Gama, tá? Um treino muito intenso deve acontecer hoje e aí, na manhã, né, deve ser um treino mais tranquilo, apenas vídeos devem ser passados para os jogadores, afinal de contas, ninguém treina intenso no dia de jogo, deve ser um trabalho mais interno ali, sobre as fragilidades da equipe do Vasco da Gama, um time que tem muitas fragilidades, afinal de contas é o 19º colocado do Campeonato Brasileiro, prestes a ser rebaixado pela 6ª, 7ª, 8ª vez. Olha, eu já até perdi as contas de quantas vezes o Vasco foi rebaixado e o Mengão tem a grande chance de afundar o Vasco aí cada vez mais, que o Flamengo não perca essa chance amanhã, segunda-feira, às 8 horas da noite. Bom, e falando dessas mudanças que podem acontecer no time do Flamengo, né? Eu tinha lido no Globoesporte.com que seria normal, seria a galera que ia entrar mesmo, Ayrton Lucas, Gabigol, Pedro voltaria o time, Sampaoli voltaria com linha de 4, entretanto, o jornalista Léo José, do portal Coluna do Flamengo, que é um portal também com grande credibilidade de notícias do Flamengo, traz a informação que o Flamengo pode ter importantes mudanças para o clássico contra o Vasco. Isso porque, com a grande quantidade de jogos do Flamengo, o técnico Sampaoli pode optar por fazer algumas mudanças na equipe que enfrentará o rival na segunda-feira. Com isso, o goleiro Santos, os zagueiros Rodrigo Caio e Pablo, lateral esquerdo Felipe Luiz e o volante Arthur Vidal podem ganhar espaço no Clássico dos Milhões. Os zagueiros, porém, devem brigar por uma posição, já que Sampaoli pretende poupar Léo Pereira e Fabrício Bruno, mantendo Davi Luiz entre os titulares, né? O Davi Luiz não vinha jogando, tá recuperando uma sequência de jogos, então esse não deve ser poupado, deve jogar naturalmente contra a equipe do Vasco. Com uma grande sequência de jogos, o lateral direito Wesley também pode ser poupado por Sampaoli. Com isso, caso isso se confirme, dará lugar ao uruguaio Guilhermo Varela. Além dos citados, os jovens Matheus França e Vitor Hugo também podem ganhar espaço nesse jogo contra o Vasco. Olha, gente, ser bem sincero com vocês aqui, eu não sou muito adepto dessa história de ficar poupando o jogador. Até porque o Jorge Jesus veio aqui, pra que poupar, né? Ele poupava 1, 2, 3, no máximo 4 jogadores,
mas o Jorge Jesus, ele jamais desfigurava o time do Flamengo, como o Dorival fazia na temporada passada. Tinha o time A e tinha o time B do Flamengo, e deu muito certo até determinado momento do Campeonato Brasileiro. O Flamengo foi vencendo jogos assim. O Sampaoli já parece que ele quer poupar à la Mr. Jorge Jesus, trocando apenas umas peças. E, gente, vamos ser sinceros, papo reto mesmo, sai o Fabrício Bruno, entra o Rodrigo Caio. Porra! O Rodrigo Caio, o problema dele são as lesões que ele tem, né? Ele não tá jogando com o Sampaoli por opção do Sampaoli. A gente sabe que o Rodrigo Caio é um bom zagueiro. Tudo bem, tem a questão do Vidal, mas o Vidal tecnicamente é um bom jogador. O que preocupa é a questão física dele. Quanto tempo ele vai conseguir jogar com intensidade? Mas aí, de repente, no segundo tempo, o Sampaoli tira ele. Felipe Luiz, na lateral esquerda, tem características diferentes do Ayrton Lucas, mas, pô, se não for os problemas físicos, é um bom lateral. Inclusive, em critério de sair com a bola, é melhor do que o Ayrton Lucas. Ofensivamente, força física, velocidade, perde naturalmente Felipe Luiz para o Ayrton Lucas. Sai o Wesley e entra o Varela. Pô, Varela, Pedrão, mas, pô, vai dizer que também que, pô, não dá pra vencer o Vasco com o Varela na lateral direita. Então, assim, pô, Matheus França, tá aí o clube europeu querendo comprar ele por 30 milhões, 35 milhões de euros. É um bom jogador. Vitor Hugo também raçudo, joga bem no meio campo. Então, gente, sendo bem sincero, eu entendo o Sampaoli querer preservar alguns atletas, afinal de contas, o Flamengo vai ter uma decisão na quinta-feira, o jogo é segunda, folga terça e quarta, o jogo é na quinta. Já vem de um jogo desgastante contra o Fluminense, que exigiu muito fisicamente da equipe, então eu entendo o Sampaoli querer poupar, até porque ele é vencer, já diz o hino do Flamengo contra o Racing. Tem que vencer o Racing, vai ser um jogo de alta intensidade, então assim, sinceramente, o Vasco é o 19º, gente, a gente sabe, clássico é clássico e vice-versa, mas esse time não dá pra ganhar do Vasco? Pelo amor, né, gente? Pelo amor. Então, eu até entendo aí as escolhas do Sampaoli se isso se confirmar. Até porque o Globoesporte.com deu uma escalação diferente, tá? O Léo José que tá passando essa notícia aí. E se confirmar isso aqui, eu não vou descer a lenha no Sampaoli, não. Acho que dá pra vencer o Vasco com esse time aqui, tá? Gente, o Jorjan de Arrascaeta deu uma entrevista, uma grande entrevista na Flá TV. Eu até comentei por alto ontem no vídeo sobre essa entrevista, no entanto, não falei o que ele falou durante a entrevista, peguei um trechinho aqui para repercutir com vocês, né? O nosso craque uruguaio, durante o programa Resenha de Craque da Flá TV, o Arrascaeta falou sobre ser o autor do gol, do primeiro gol da classificação do Flamengo no dia do aniversário dele, né? Então, felicidade, dupla felicidade pro De Arrascaeta. Ele falou: era um dia muito especial para mim, meu aniversário e um jogo que para nós era muito importante. Encaramos ele como uma final e eu acho que esse jogo foi diferente dos últimos. Eu vi a torcida cantando sem parar. Sinceramente, foi uma loucura. Gente, olha só, isso é natural do ser humano. Assim como os jogadores se mobilizam, fica claro isso, para certas partidas, você vê o comportamento dos jogadores, a postura dos jogadores do Flamengo. Por exemplo, não vai ser a mesma num Flamengo e Cruzeiro no Maracanã do que será no Flamengo e Fluminense. É evidente que no Flamengo e Fluminense os caras vão correr mais, os caras vão dar mais carrinho, os caras vão transpirar mais, e isso também acontece com a torcida. Isso também acontece com a torcida se mobiliza mais. A torcida, porra, o camarada lá fez uma vaquinha que juntou 10 mil reais para levar sinalizador pro estádio. Tem um mosaico 3D do urubu, de uma foto que, porra, o Delmiro Júnior, o Gilvan, tirou lá, sensacional aquela foto. Então isso existe, isso é natural. Quando o ser humano está sob pressão, contra tudo e contra todos, ele cresce diante a adversidade. Então isso é natural de acontecer. Agora, só tem que levar essa regularidade dos jogos decisivos para jogos que não são tão decisivos, até porque o Campeonato Brasileiro é decidido por jogos que não são tão decisivos. Porque os grandes clubes, Flamengo Fluminense, Flamengo Palmeiras, Palmeiras São Paulo, Palmeiras Botafogo, eles vão trocar pontos, uma hora um vai ganhar, outra hora vai... Agora,
O ponto lá do Flamengo, de repente, contra um Cuiabá que empata, contra um Goiás, é esse que vai fazer falta lá na frente. De jogos que, de repente, os atletas não estão tão mobilizados. Então, isso precisa ganhar uma certa regularidade e acho que é isso que o Sampaoli precisa trabalhar nessa equipe do Flamengo. Bom, vou trazer alguns dados aqui para vocês do Fabrício Bruno contra o Fluminense, que quase fez um golaço à la Lionel Messi, saiu driblando todo mundo, né? O Germancano correu de área a área para tirar o gol do Fabrício. Brincadeira, hein, cara? Porra, Cano é raçudo pra caramba. O Fabrício Bruno deu uma assistência, 2 passes decisivos, 2 cortes, 1 interceptação, 1 desarme, 0 faltas, nenhum drible sofrido e 3 de 4 duelos ganhos. Sensacional. Pra mim, o Fabrício Bruno, ele vem se destacando. Eu critiquei ele quando ele falou que era o Usain Bolt lá na entrevista, porque achei ele meio arrogante, tá? Ele falhou contra o Racing, quase entregou um gol contra o Racing, ainda bem que não aconteceu. Mas o Fabrício Bruno, sobretudo nos momentos de pressão, tem dado entrevista, tem colocado a cara a tapa e assumindo a responsabilidade no Flamengo. Eu tô gostando de ver isso, cara. Eu tô gostando de ver. Vem surgindo um novo líder aí no clube de regatas do Flamengo, tá? Um líder não técnico, mas um líder, sabe, de cobrança mesmo. Inclusive tem umas imagens aí de uma entrada que o Gabigol deu no jogador do Fluminense. O Gabriel já tinha cartão amarelo e o Fabrício Bruno deu esporro no Gabriel dentro do campo, tá? Tem essa imagem rodando por aí, tá? Não sei se vocês puderam conferir na partida contra o Fluminense. E não é nada de, é briguinha, não é briguinha, é dentro do campo, tem que chamar no esporro mesmo. Fermento tem que chamar no esporro, não importa se é o Gabigol, se é fulano. O Rafinha xingava o Gabigol, tem que ter esse cara hoje no Flamengo, tá? Gente, é o seguinte, o sorteio das quartas de final da Copa do Brasil já tem horário marcado. Pois é, já tinha data marcada, né? Todo mundo sabe, será na próxima terça-feira. Agora já tem horário, tá aqui. O sorteio será terça-feira às 1h da tarde na sede da CBF na cidade do Rio de Janeiro. O Flamengo pode enfrentar a equipe do América Mineiro, Atlético Paranaense, Bahia, Corinthians, Grêmio, Palmeiras ou São Paulo. Não tem pote, é todo mundo contra todo mundo. Conforme for saindo, vai pegando, pode dar Flamengo e Palmeiras, Flamengo e Corinthians, Flamengo e Grêmio, Flamengo, qualquer confronto pode surgir aí para o Flamengo, beleza? E vai lembrar que é importante o Flamengo seguir avançando para ganhar, né, a premiação. O Flamengo tem como meta aí a semifinal, pelo menos a semifinal da Copa do Brasil, mas é claro que queremos chegar à grande final da Copa do Brasil, é o grande objetivo do Flamengo. E depois do sorteio dos times tem também o sorteio do mando de campo, tá? Para ver quem decide o segundo jogo em casa, que é muito importante também essa situação, pelo menos para mim. Gente, maratona de jogos no Flamengo. O Flamengo fará 3 jogos em 3 dias, em 6... 3 jogos em 3 dias é um negócio alucinante. 3 jogos em 6 dias, rapaziada. Isso porque o Flamengo enfrenta o Vasco na segunda-feira, depois tem o Racing na quinta-feira, tá? E depois o Flamengo vai enfrentar, tá aqui o Racing na quinta-feira, e depois o Flamengo enfrenta o Grêmio no domingo, rapaziada, no Maracanã. Então, em uma semana, em menos de uma semana, o Flamengo vai ter 3 confrontos aí pesados. Vasco na segunda, o Racing na quinta-feira e no domingo, 6h30 da noite, o Grêmio, rapaziada. Então acho que por isso também que o Sampaoli deve fazer algumas opções aí, algumas trocas, né? Descansar alguns atletas. Acredito que ele tem que fazer isso realmente, porque senão vai, rapaziada, aí vai abrir o bico. Eu lembro lá no auge pandêmico, né? O Flamengo jogou 2 partidas em 48 horas, uma contra o Goiás, uma contra o Bragantino, uma o Flamengo venceu assim no final do jogo, a outra contra o Bragantino, o Flamengo empatou, né? E isso prejudicou muito o Flamengo naquele Brasileiro de 2020. Foi a única equipe que aconteceu aquilo, né? Não sei porquê. E agora vai ter isso aí, jogar 3 jogos em 6 dias, uma verdadeira loucura, né? Não vai faltar jogo aí pra rapaziada assistir. 6 jogos uma semana, meu querido. Vamos lá! Ingressos Flamengo e Racing já estão disponíveis para o público
em geral. Se você não é sócio torcedor, já pode adquirir o seu ingresso através do site do Flamengo de forma online. Vai lembrar que ingressos para o setor norte, que é o setor onde tradicionalmente ficam as torcidas organizadas do Flamengo, não tem mais. Estão todos esgotados e a expectativa é de casa cheia para esse Flamengo e Racing da próxima quinta-feira, às 9 horas da noite, jogo válido pela penúltima rodada da fase de grupos da Copa Libertadores da América, e é muito importante a vitória do Flamengo nesse confronto. O Flamengo bem pressionado para esse confronto. O Racing vem mal das pernas no Campeonato Argentino, vem bem na Libertadores, é o líder do nosso grupo. Infelizmente, o Flamengo deu mole para a equipe do Alcas e o Ñublense. O Flamengo deve ficar com a segunda colocação, a não ser que o Racing perca para o Ñublense dentro do El Cilindro, que eu acho quase impossível isso acontecer, mas vamos ver aí, ou então empata, né, e aí o Flamengo recupera em saldos de gol, enfim, muito difícil isso acontecer, mas o importante é avançar, né, gente? Ah, mas tem um segundo jogo, meu amigo, isso aí já foi, o Flamengo deu mole, agora tem que correr atrás do prejuízo. Cara, o Atlético Mineiro venceu o Cruzeiro, né, mas eles passam uma vergonha no Twitter. O Atlético Mineiro, eles querem arrancar a fórceps o título de paixão nacional do Flamengo. Eles ficam tweetando, tá aqui ó, eles jogaram em Uberlândia. Pra quem não sabe, Uberlândia é uma cidade que fica onde? No estado de Minas Gerais. Eles jogaram lá contra o Cruzeiro, né? Aí eles botaram aqui, o povo de Uberlândia abraça o Galo, uma paixão cada vez mais nacional. Ô meu filho! Paixão de Minas Gerais, o Galo... Eles ficam com inveja porque o Flamengo chega no Paraná, o Flamengo chega no Amazonas, o Flamengo chega no Rio Grande do Sul, o Flamengo chega em todo lugar, até em outro país, e tem um monte de gente recepcionando o Flamengo. E eles querem emular isso no Atlético a fórceps, sabe? Fazer o marketing para... Tá feio demais isso, cara. Que troço feio, cara. Mas vamos falar sobre o Marinho, rapaziada. Marinho segue afastado do time do Flamengo e o São Paulo insiste na contratação do atacante, o ex-técnico do Flamengo, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, Dorival Júnior, tenta de qualquer jeito tirar o jogador do Flamengo. O Flamengo também quer negociar o atleta, mas o grande entrave é a questão salarial. Ele ganha um salário muito robusto no Flamengo, né? Foi feito aí um levantamento contando tudo. O Flamengo investiu 7 milhões pela contratação dele na época do Santos. O Flamengo, contando 13º, contando férias, direitos de imagem, entre outras coisas, o Marinho já custou o Flamengo 20 milhões de reais, um negócio assim absurdo. Ele tem um salário bem alto no Flamengo e isso que prejudica nesse momento a transferência dele para o São Paulo, mas o São Paulo ainda não desistiu da contratação do atleta, tá tentando aí um rateio com o Flamengo. Você paga aí 40%, 30%, ele vem para cá, depois no final do ano encerra o contrato, a gente contrata em definitivo, dá por empréstimo, enfim, o Flamengo tá vendo a melhor forma, tá? Rapaziada, aconteceu uma situação bem complicada lá no River Plate, rapaz. Até, assim, não tem muito a ver com o Flamengo, mas como tá se especulando De La Cruz e coisa e tal, e a gente fala de futebol aqui, eu gostaria de comentar isso com vocês. Um torcedor do River Plate caiu do setor superior para o setor inferior e, infelizmente, veio a óbito. A partida foi suspensa na mesma hora, tá? De forma permanente. O jogo era entre River, Defensa e Justiça, lá na Argentina. O De La Cruz estava em campo, né, jogador especulado no Flamengo, cara, e infelizmente isso veio acontecer aos 14 minutos do primeiro tempo, partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Argentino. De acordo com a imprensa argentina, o torcedor caiu da arquibancada mais alta do setor do estádio. Nossa, cara, o River Plate emitiu um comunicado informando que o Hincha, o torcedor, saltou do local por vontade própria, sem empurrões ou acidente. Nossa, que coisa chata, hein, cara? Vai ver, o cara queria ir para outro setor. Isso acontece no Maracanã também, só que no Maracanã já foi mais alto. Com a reforma não é tão alto. Então as pessoas saltam de um setor para o outro. Bem complicado isso, cara. E ó, o Fluminense, clube, claro, meus sentimentos à família aí, não vou ser insensível aqui, culpa do cara, não, de forma nenhuma, meus sentimentos à família desse rapaz. Gente, já que a gente tá no assunto do River Plate, e Pedrão, que história é essa que o Fluminense
pode ajudar o Flamengo a contratar o De La Cruz. Pois é, meu parceiro, não é loucura da minha cabeça. Olha aqui, Fluminense irá influenciar na chegada de De La Cruz do River Plate ao Flamengo. Isso porque na próxima quarta-feira tem River Plate e Fluminense diretamente do Monumental de Nunes, e se o Fluminense vencer o River ou empatar com o River e o The Strongest da Bolívia vencer o Sporting Cristal do Peru na altitude, o que é quase certo, porque a altitude do The Strongest é de La Paz, 3.000 e não sei quantos metros de altura, lá no pico da Cordilheira dos Andes. Então os caras dá uma canseira danada nos caras, né? E o The Strongest não é um time de bobeira. Ao que tudo indica, o River Plate será eliminado se não vencer o Fluminense e der esse resultado do The Strongest, e ficará praticamente obrigado a negociar Nicolás de la Cruz com o Flamengo, porque o rombo financeiro vai ser gigantesco não ter passado pela fase de grupos da Copa Libertadores. Tá aqui, de acordo com o Papa, o Vene, entre outros, o Flamengo fez uma proposta de 8 milhões de euros, 42,4 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos do jogador. Vai lembrar que 50% do jogador uruguaio é do Liverpool do Uruguai e os outros 50% são da equipe do River Plate. O Flamengo vai apresentar essa proposta, tá? Fez essa proposta aos agentes. Os agentes só vão entregar essa proposta ao River Plate depois desse confronto contra o Fluminense, que aí o River Plate vai resolver a vida dele na Copa Libertadores da América, tá? Meu querido, é o seguinte, não tem nada entre Flamengo, tá? E Corinthians sobre o Bruno Mendes. O jornalista Vene Casagrande apurou essa situação e não tem nada, absolutamente nenhum negócio entre Flamengo e Bruno Mendes, tá, rapaziada? Eu gostaria que tivesse, mas infelizmente não tem nada. Ele que foi especulado no Flamengo aí nos últimos dias. Meu querido, dá aquela moral, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo juntão, saudações rubro-negras.